Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no último vídeo do canal. Nosso desejo nunca foi ter algo continuado, já há canais que assim fazem e o fazem muito bem, como canais Somos Podcast, canais do Pastor Solo, da irmã Roseli, tem o canal Maranata Anátema. Então esse é o nosso último vídeo, amém? Irmãos, eu fiz uma carta de desligamento de maneira representativa, simbólica, de coisas que eu queria saber lá atrás e não tive acesso. Amém? Eu já contei um pouco como foi para eu sair. Então eu fiz essa carta baseando-se nesse desejo, né, que eu tinha de conhecer lá atrás certos argumentos que poderiam embasar ainda mais, podemos dizer assim, a minha saída. Amém? Carta de desligamento após 10 anos que saí da instituição. Decidi escrever esta carta após 10 anos que saí da instituição de maneira simbólica e representativa. Após longos anos de meditações, apresento o que queria ter visto há muito tempo sobre o sentimento de ter sido manipulado. Sei que toda carta de desligamento causa estranheza aos membros da referida igreja, e que tem as pessoas que saem por pessoas que deixaram de olhar para Cristo e olharam para os homens, ou como pessoas que foram seduzidas por doutrinas errôneas e homens maus, e que ao questionar tais doutrinas estaríamos questionando a Deus. Mas peço toda paciência e que deixem todo pré-julgamento de lado. Escrevo principalmente aos jovens e pastores. Elenco abaixo as razões pela qual deixei a instituição. Falta de clareza financeira e moral. Todos já ouviram a expressão: a obra é exemplo. As pessoas que vêm de perto ficam como a rainha de Sabá, ficam maravilhadas mediante tanta organização. E tudo isso tem se contrariado com provas elencadas pelo Ministério Público. Em reunião com os pastores do Nordeste foi falado que o relatório financeiro está disponível para quem desejar, como se a igreja fosse totalmente transparente e que estivesse disponível aos que desejassem informações. Coisa que nunca vi durante 20 anos. Desde criança na instituição, né? Eu nasci, podemos dizer assim, na igreja, né? A gente nasce no hospital, mas desde do meu nascimento, os meus pais já eram da instituição. Certo pastor de seminário, membro do Conselho Presbiteral, que também foi investigado, ainda está na denominação e pregando. Em sua declaração da investigação, relatou que procurou saber o quanto a igreja arrecadava e que tal informação era privilegiada. Só quem poderia saber era o diretor financeiro e o presidente da instituição. Sendo assim, o Ministério Público diz que os valores não eram dados ao conhecimento dos membros, comprovando a existência de uma contabilidade obscura. Palavras do Ministério Público. Se ele, membro do Conselho Presbiteral, já aqui já as minhas palavras, se ele, membro do Conselho Presbiteral, nunca teve acesso, imagine os membros. Para aqueles que acham que é perseguição, leia o processo, lembrando que na reunião citada o presidente se declarou inocente e na atual data não é essa a situação. Há outros que dizem a famosa frase: ninguém é culpado de ter transitado e julgado. E não quero entrar no mérito se são culpados ou não. Não, mas quero dizer, como cristão, encontrei indícios suficientes para analisar e sim pôr em provas, não analisar somente no sentido jurídico, perdão o português aqui, sendo isso não no aspecto crítico pessoal ou ofensa para denegrir, mas no aspecto de fé que a Constituição me garante. Então, o que eu quero dizer aqui é que não desejo julgá-los no sentido jurídico, no sentido judicial, mas sim no critério de fé. Amém? Né? Para a justiça fica o que é para a justiça. No critério de fé fica a fé. Amém? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Mentirosos aqui no conceito de fé. Amém? Então, irmãos, nesse primeiro pedaço, meu desejo, sinceramente, eu creio na inocência de alguns irmãos, de pensamentos de alguns irmãos, a pensarem que, de certa forma, é um tipo de perseguição, de certa forma, é um tipo de levante do inimigo para a obra de Deus. Mas assim, irmãos, nós também não temos que ser inocentes a tal ponto. Só existe um que é inquestionável, ele é Deus.
Amém? Porque nós não idolatramos instituição, não idolatramos pessoas. Todos somos homens enquanto estivermos aqui nessa terra. Amém? Então, apenas um que é inquestionável. Amém? E no critério de fé, eu os achei reprováveis em minha opinião pessoal. Amém? Continuar aqui. O que uma igreja séria deve fazer mediante escândalos? Afastar os envolvidos, buscar ter uma investigação interna e se pronunciar. Não continuar como se nada tivesse acontecido. Já se passaram mais de 10 anos e não houve pronunciamento. Talvez teríamos que aprender com as igrejas tradicionais que tanto se critica, onde há como doutrina como suceder mediante denúncias, onde qualquer líder pode ser deposto, onde o presbitério, pelo zelo do nome de Deus, pelo testemunho da igreja, toma todas as decisões necessárias e todo pronunciamento para que os envolvidos em supostos escândalos sejam investigados, inclusive com investigação interna, e sejam disciplinados na própria igreja para que sejam conduzidos ao arrependimento e, se for necessário, no âmbito jurídico. Quando vejo o que fizeram com o pastor Joel, disciplina por conta de flores, ou a outros irmãos como disciplina por não pregar a orientação do satélite, vejo que a disciplina na igreja funciona muito bem para quem não é da cúpula, onde quem é da cúpula pode tratar com grosseria sem o mínimo de responsabilidade. O fato de não se dar explicação formal, ao meu ver, no âmbito da fé, mostra fortes indícios de manipulação, falta de transparência e quebra de requisitos pastorais e quebra moral de uma igreja que é pública. Isso apenas pelo fato de não se dar uma explicação formal. Amém? Outro ponto, doutrinas humanas. A palavra revelada. A palavra de Deus em si é a revelação de Deus aos homens, pois foi o próprio Deus que se deu a conhecer. E sim, os olhos do homem natural estão cegos para a verdade nela contida e carece do Espírito para revelar a verdade, jamais sendo a verdade alcançada de forma natural, mas pela plena ação do Espírito. Mas não necessariamente essa verdade por trás da palavra necessita ser um mistério. A palavra simples e poderosa, a mensagem da cruz é maior que todos os mistérios. O poder da mensagem não está na profundidade do mistério, mas naquele que é autor da mensagem, Deus. Vejo hoje que o que conhecia como mistério, hoje, em sua maioria, não passa de alegorias e textos sem contextos. E vejo que se perdeu uma oportunidade de se pregar a palavra para virar um caçador de mistério. O que é, irmãos, a escola bíblica dominical se não caçar mistérios? Não se abre a palavra, não se expõe a palavra, não prega-se a palavra, é apenas perguntas e busca-se um mistério no que está, onde está o segredo da parábola da pérola e tal. Não se busca abrir a palavra e pregar a palavra de Deus. Isso, ao meu ver, e dentro daquilo que eu sou livre diante da Constituição para exercer o meu caráter de fé. Amém? A palavra de Deus é perfeita, totalmente suficiente e completa para toda a jornada do crente, sendo perfeita, nos anunciando tudo o que precisamos saber em matéria de fé, sendo qualquer acréscimo uma doutrina humana. Mediante tal argumento da suficiência das Escrituras, baseio minhas críticas posteriores de como o clamor pelo sangue e a consulta pela palavra são exceções à palavra de Deus e outras contrariam diretamente. Então, irmãos, nós vamos estar diante de algo, ou nós cremos que é somente a palavra, ou a palavra mais experiências, ou a palavra mais dogmas, como é a Igreja Católica, e nós respeitamos quem assim o pensa. Mas as igrejas protestantes, a qual a Maranata se inclui, nós adotamos por base somente a palavra de Deus, e tão somente ela, porque ela é totalmente suficiente e ela é perfeita para nos guiar em matéria de fé até o dia do Senhor. Amém? Clamor pelo sangue de Jesus. Todos os cristãos creem no poder do sangue de Jesus e por isso estamos aqui. Todos nós cremos no poder do sangue de Jesus. É o poder do sangue de Jesus que nos lava do pecado, que nos tira do mundo, que nos dá uma nova vida, que por meio dele nascemos de novo, por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Todos nós cremos no poder do sangue, por isso estamos aqui, mas vamos à Bíblia. A constituição do crente, cremos só na Escritura, somente as Escrituras da Reforma Protestante,
Ou cremos na Escritura mais revelação, ou Escritura mais experiências. Constantemente ouvimos, Deus no início dessa obra nos revelou o clamor pelo sangue de Jesus. Ou é somente as Escrituras, ou a Escritura mais dogmas, como faz a Igreja Católica. A Escritura não é suficiente, ou somos especiais, e Deus nos revelou isso e omitiu dos demais cristãos, porque somos especiais. Somos a obra de Deus, está escrito. E sempre vem, mas eu clamei um dia e aconteceu tal coisa. E nós lembramos que experiência não é doutrina. Experiência não é fator de que Deus atesta tal doutrina. Experiência é sempre um sinal de misericórdia de Deus. Irmãos, nós não negamos nenhuma das experiências, mas nenhuma das experiências ela deve ser legisladora, ela deve legislar em matéria de doutrina, porque a palavra de Deus ela é perfeita e nela não podemos fazer acréscimos em nossa fé. Amém? As experiências são um sinal da misericórdia de Deus. A única prescrição bíblica para a oração é que ela seja em nome de Jesus. Jesus não falou toda vez que orares, clamai pelo meu sangue. Não, ele falou, orai pelo meu nome. É em nome de Jesus. O que já está subentendido o seu sangue, pois não há como dissociar um do outro. Se eu dependesse de mim para que este sangue fluísse sobre mim, ou dependesse de uma expressão, se eu dependesse de uma oração para que esse sangue constantemente fluísse sobre mim, eu estaria condenado. A salvação não é na força de seu braço. Se nascemos de novo, já estamos debaixo de seu sangue. Isso não exclui a constante vigilância que temos que ter, pelo contrário, como afirma Hebreus, se o sangue está sobre nós e vive em pecado, é como se eu pisasse no sangue de Cristo. Amém? Clamar pelo sangue de Jesus, irmãos, não é um pecado, mas também não é uma doutrina. Amém? Consulta a palavra. Incorre no mesmo erro, não a base bíblica. Davi consultava ao Senhor. Significa que Davi ia aos pés de Deus suplicar santa direção e não abrir um texto e colocar o dedo e tê-lo como resposta de Deus. Assim mesmo, no caso de Jesus, abrir o livro na passagem que fala sobre ele, o texto ali é descritivo e não prescritivo, não quer fazer doutrina, mas reafirmar a identidade messiânica de Jesus. Acaso há algum indício de tal prática nos apóstolos ou em Atos? Nenhum. Mas certo dia a palavra foi certinha. É argumento que encontramos. Lembramos novamente, experiência não é doutrina. Mas certo dia, o pastor estava no púlpito e minha irmã disse, fecha a Bíblia, abre e coloca o dedo. Experiência é misericórdia e não atestam doutrina. O que atesta doutrina é a palavra de Deus. Ou é somente a palavra de Deus e mais dogmas. Ou é um ou é outro, irmãos. Amém? Isso sem falar na consulta de dons. Os dons, segundo a palavra, têm que ser julgados, discernidos. Consulta de casamento, consulta de batismo nas águas, consulta de namoro, dentre todos os que mais me espanta é a consulta ao final da aula de batismo com o Espírito Santo. Amém? Eu coloquei aqui a aula de dons, né? Mas perdão, escrevi errado. É a aula de batismo com o Espírito Santo, que no final da aula abre-se a palavra de Deus e se cair um texto positivo, você foi batizado com o Espírito Santo, e se cair no texto negativo, você não foi. E onde, irmãos, isso encontra base bíblica, não tem nenhum teor bíblico. Amém? Não há, irmãos, base bíblica para essa prática, para não falar palavras mais ofensivas diante dessa prática. Amém? Tudo isso sobre o pretexto é revelação. Só entende quem vive. Se você questionar ou falar, está questionando o próprio Deus quem revelou. E quem falou mal morreu no hospital abandonado. Nós sempre falamos a respeito dessa característica, a teologia do medo. Irmãos, aqui não se usa barba, pois Deus já deu uma revelação no início a um irmão, e depois ele não atendeu, e depois ele morreu, foi parar debaixo do ônibus. Certa vez uma irmã estava com uma unha grande, parará e tal. Irmãos, nós temos algo que nos direciona, que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus
somente. Toda teologia do medo, ela não tem sentido, irmãos, diante da palavra de Deus. Não tenham medo, sejam corajosos. Amém? Exclusivismo e isolamento, no sentido de se isolar diante de todo o cristianismo. Não há comunicação da Maranata com outras igrejas, alguma. Se alguma igreja desejar comunicação, é no sentido apenas de que a Maranata tem a ensinar a eles. Se vocês quiserem assistir o satélite, a gente dá o satélite para vocês. Mas não há nenhum tipo de aprendizado com outros irmãos. Amém? Vamos ler. Há aqueles que negam que a Maranata é exclusivista, pois sabem que se for exclusivista será automaticamente conceituada seita. Mas convido a observar as falas pastorais, que não é somente do presidente, mas de todo o corpo presbiteral. Eles sempre falam, não é sobre placa de igreja, não é sobre denominação, é sobre um povo que atende às orientações do Espírito. Mas tal fala para mim são anuladas por falas no tipo, vejo pessoas que saíram do nosso meio postando versículo, guardei a fé, guardaram coisa nenhuma. Isso é pastores falando. Quem falou isso aqui não foi o pastor presidente. Essa aqui já é do pastor presidente. As pessoas dizem, temos que orar pelos que saíram. De jeito nenhum. Perdão é para irmãos. Eles vão prestar conta com o Senhor, nem sequer com os tais. Comais. Irmãos, esse contexto nem sequer com os tais comais é no sentido de hereges. Irmãos, que heresia há? Podemos dizer assim, irmãos que tão somente saem e desejam congregar em outro lugar. Isso não é mais um texto colocado sem um contexto? Ou só é possível se viver um cristianismo na Igreja Cristã Maranata? O perdão é para irmãos, então só é irmão quem congrega na Igreja Cristã Maranata? Se eu não guardei a fé e saí da Igreja Maranata, não guardei a fé, então a fé só é possível se viver na Igreja Cristã Maranata? Que isso, irmãos? No dia 6/4/2025, não gosto de falar da Igreja Maranata porque parece que é algo só nosso, mas é da Igreja Fiel. E na mesma escola bíblica depois fala, saímos de um lixo religioso. A Igreja Batista não aceitou o projeto. Simon era o único desejo de Simon era ser batizado pelo Espírito Santo. E tem rejeitado a obra do Espírito Santo, permaneceram tradicionais. Não é questão para nós julgarmos, sendo que já estava julgando. Poderíamos, irmãos, citar inúmeros casos. Mas o fato, mediante estas palavras, é impossível a saída da Igreja Cristã Maranata. E você quer ver, faça um teste. Qualquer seita é impossível a saída em paz. É impossível alguém orar para você e dizer, pastor, ore por mim, eu vou congregar em tal lugar, eu não me ajustei a algumas doutrinas, vou congregar, ore por mim. É impossível, irmãos, a saída de uma seita. Faça esse teste. É impossível. E dentro do cristianismo, todos nós somos irmãos, todos nós temos liberdade. Se eu entendo hoje que a igreja local a qual eu frequento, eu estou com alguns pormenores, pastor, ore por mim, eu não me adequo aqui, nós não somos donos de ovelhas, nós não somos donos de Deus, nós não somos donos de nada e nós devemos liberar as pessoas a seguirem os seus caminhos. Amém? Não é possível uma saída em paz, com pastores orando, abençoando a sua vida para congregar em outra igreja. Pois, afinal de contas, somos irmãos em Cristo de outras denominações. Pois não somos detentores de nada. O cristianismo está sobre todos que têm Cristo e nasceram de novo. Ou aquele que sai é logo taxado de caído, e apostatar virou sinônimo de sair de uma denominação e não mais abandonar a Cristo. Irmão, se eu digo que sair de uma denominação é apostatar, eu estou dizendo que aquela denominação, ela é um Deus para mim. Porque o cristianismo, ele é sobre Cristo, é sobre não abandonar Cristo. Amém? O que falar da circular 046 de 2010, pesquise, onde diz explicitamente
Transcreva aqui abaixo. Por último, se alguém resolver sair do nosso meio, seja por exclusão ou decisão pessoal, sabemos que não levará Jesus, nem o Espírito Santo, nem a Igreja fiel, e isto serve de advertência para que ninguém se precipite, levados por enganos em decisões pessoais de terceiro, e irresponsáveis em certos casos que levam à derrocada à vida espiritual. Está claro, irmãos, ou resta dúvida de exclusivismo? A Maranata é detentora, por acaso, da Igreja fiel, detentora do Espírito Santo, detentora de Jesus? A Maranata é detentora da Trindade, irmãos. Não se pode viver o cristianismo em outro lugar. Se eu sair, eu não posso viver o cristianismo em outro lugar. Amém? Resta dúvidas, irmãos? Ou está claro aos nossos olhos? Teste de exclusivismo. Será que algum pastor da Maranata com aval do presbitério realizaria o casamento de uma irmã da Maranata com um jovem presbiteriano, sabendo que após o casamento foi decidido entre eles congregar na presbiteriana? Você já viu a Maranata tecer algum elogio a alguma outra denominação? Ou elogio somente a si? O que falar de um seminário recente onde o pastor disse: irmãos, nós somos privilegiados, porque o que ouvimos, o mundo jamais ouviu. Nem Jesus trouxe tanta revelação. Irmãos, e quando você vai escutar, com todo o respeito, são coisas de mentes humanas. Não é proveniente de Deus. Amém? O que dizer do pastor que em uma mensagem citou mais de 100 vezes a palavra obra e Jesus apenas 2 vezes? Será idolatria? Fica a pergunta. Aquilo que se tornou inquestionável, que se torna inquestionável, é uma idolatria em nossos corações, pois somente Deus é perfeito. Supremacia dos dons. Os dons são para eles o grande triunfo perante o atual cristianismo e o sinal de um corpo vivo. Segundo eles, é o que distingue cristianismo de evangelho. O resto do cristianismo não tem porque se tornaram frios e abraçaram a teologia humanista e se afastaram do Espírito Santo. E isso deu espaço a visões de Jesus goleiro e por aí vai. Mas é fácil falar, pois é mistério e só entende quem está na revelação. Logo após a reunião do Nordeste, o Conselho Presbiteral teve visões extremamente manipuladoras, na minha visão, onde as visões atestavam o caráter inquestionável da instituição. Essa reunião do Nordeste, para quem não está por dentro, pastor Solon fez um vídeo sobre, e foi após a saída de um pastor, e após a saída desse pastor, o Conselho Presbiteral se reuniu com pastores do Nordeste. E, de certa forma, ao meu ver, denegriram a imagem do pastor que saiu. E várias falas que, ao meu ver, apenas ao meu ver, são mentirosas. Julgue você, veja e julgue você. E após essa reunião, o Conselho Presbiteral teve visões. Via 5 pastores em dúvidas. E por aí vai. Se é de Deus, cabe cada um julgar. Mas até onde sei, Deus não coloca nenhuma instituição CNPJ como inquestionável. Deus dá a todos o direito da dúvida, como deu aos bereanos. Amém? As visões, irmãos, nós cremos e nós respeitamos elas. Mas nós cremos que também visões elas podem ser usadas no contexto de manipulação. Porque quem vai questionar algo que veio de Deus? Afinal de contas, é um dom, é uma visão. Veja, irmãos, se Deus ele é partidarista. Deus ele não é partidarista. Deus não defende uma instituição acima de todas as coisas. Isso é contra a palavra de Deus. Paulo condenou o partidarismo em Coríntios, irmãos. Amém? Eu creio em dons. Na igreja que congrego existem tais experiências. Porém, Paulo tem 3 listas de dons. Tudo é Deus quem deu. Certo pastor, em sua carta de desligamento, falou: dons não são milhos para sair jogando.
Paulo repreendeu Coríntios, apesar de ser uma igreja que tinha todos os dons. Paulo os chama de carnais, condena suas dissensões, repreende seu partidarismo. A igreja dizia Paulo ou Apolo. Hoje podemos colocar que se tenha denominações partidárias com suas placas denominacionais e que, sendo partidárias, como Paulo diz, estavam agindo como descrentes, sendo partidários. Amém? O partidarismo não é do reino de Deus. Assim como haviam pessoas que defendiam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E Paulo chega e diz, não, irmãos, o partidarismo é algo de descrente. Deus, ele não é partidarista. 1 Coríntios diz assim, estará Cristo dividido em muitos pedaços, teria sido eu, Paulo, por acaso, quem morreu pelos vossos pecados? Foi algum de vocês batizado em meu próprio nome? E aqui eu peço licença, irmão, para parafrasear no contexto aplicado. Por acaso está Cristo dividido como vocês fazem com a fé partidária de vocês? Por acaso a Maranata morreu pelos vossos pecados? Ou foram batizados em nome da Maranata? Então, por qual razão agem como descrentes, sendo partidários? Amém? Expressões como obra como forma de vida. A obra é filho único. Como Ana chorou por Samuel, choramos por essa obra. É obra ao acordar, ao levantar, ao dormir. Obra de Davi. Tais expressões suplantam a autoridade de Jesus. Ao invés de ser uma igreja cristocêntrica, se torna obra-cêntrica. Não existe supremacia dos dons. Paulo nunca colocou os dons para atestar uma espiritualidade, pelo contrário. Na era do Espírito, há a supremacia do amor, como diz em 1 Coríntios 13. Não adianta de nada ver o anjo se divide o corpo de Cristo. Se ceio por causa da unidade do corpo de Cristo e continuo sendo partidário. No caso da ceia, o partidarismo era entre ricos e pobres. Pois o corpo de Cristo é somente minha denominação e não todo o cristianismo. Pois não incentivo o relacionamento com irmãos de outras denominações, e quem visita outras denominações é colocado no banco, pois não entendeu obra. 1 Coríntios 13, 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Fora outras doutrinas, mas a carta já está bem extensa. Uma palavra aos pastores. Irmãos, eu queria muito que isso chegasse a pastores. Amém? Dentro da liberdade religiosa que vivemos, amém? Que isso chegasse a pastores e jovens. A maioria das pessoas que assistem canais que, de certa forma, denunciam ou são contrário a doutrinas da Igreja Cristã Maranata, grande parte dessas pessoas são acima dos 40 anos. Então, nosso desejo é que os jovens também assistam esse vídeo. Então, essa palavra final aqui é para jovens e pastores. Amém? E todos, de certa forma. Uma palavra aos pastores que saem. Hoje sou pastor e minha caminhada foi marcada por altos e baixos. Sim, a primeira igreja que frequentei fui totalmente direcionado por Deus. Eu já expliquei um pouco, irmãos, como eu saí. Eu não tinha como, na época, não sei se na época tinha os vídeos do Pastor Solon ou algo parecido, mas eu saí, eu já expliquei em outros vídeos, por pura intervenção divina, irmãos. Não tinha como dizer que não foi Deus que me chamou. Eu senti como Deus me puxando, sabe? Eu não tinha condição mental alguma de tecer críticas à igreja que eu era. De questionar a doutrina, não estudava teologia, não estudava nada. E Deus, ele me tirou dali. É o Deus que zela, irmãos, sobre a nossa salvação. Sei que muitos assistem familiares ainda lá. O Deus que zela sobre nossa salvação, irmãos, ele é conosco. Amém? Então não tinha, irmãos, como eu saí, eu já expliquei um pouco. Visões, sonhos, onde quer que eu ia, Deus, ele me chamava. Amém? Continuando. Fui totalmente direcionado por Deus, né, a essa primeira igreja que frequentei após a minha saída. Mas ao mesmo tempo era uma igreja que hoje em dia eu jamais congregaria. E me perguntava por que Deus me colocou ali. Deus tinha todo o poder para me colocar numa igreja mais bíblica. Fui logo para uma de cristianismo emotivo. Saiba
que Deus está lhe chamando para uma jornada. Fui aprendendo que, ao contrário do que a Maranata prega, a falsa igreja perfeita, no sentido de que há um cristianismo perfeito, no sentido de que há uma igreja que não há defeito nenhum. E nós vemos que desde o tempo de Paulo já havia heresia, já havia homens carnais, já haviam dissensores, já havia contendas, já havia fofoca, já havia brigas. Porque hoje seria diferente. Será que fomos enganados por uma maquiagem? E descobri, irmãos, durante essa caminhada que as igrejas têm defeitos sérios e crônicos e que isso não deve ser motivo para desanimar. Lembre-se, Deus está lhe chamando para uma jornada. Mas que Deus nos chamou para sermos pequenas partes de uma igreja séria que busca ser o máximo possível bíblica. E que, quando erra, dá a cara a tapa. O cristianismo sério não é feito de pessoas perfeitas. É feito de pessoas que erram, mas quando erram, confesso como diz em Tiago. Deus nos chama a fazer parte, não mais como espectadores, mas como agentes de Deus, como Paulo e Apolo, sabendo a centralidade de Cristo. Amém, irmãos? Então, eu já falei em outro vídeo que é como se nós saíssemos do País da Maravilha. Fiz uma analogia, a respeito de que parece que nós chegamos num país onde tudo é perfeito. E que ao sair dali, parece que tudo é imperfeito, mas na verdade, tudo naquele país perfeito era uma maquiagem. O cristianismo, irmãos, ele é feito de pessoas que erram. Mas essas pessoas que erram, conforme diz Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros e oreis para que sejais curados. No cristianismo, no evangelho real, todos nós não temos uma capa de espiritualidade e ao errarmos, confessamos os nossos pecados a Deus e aos nossos irmãos, pois assim a palavra nos diz. E buscamos a cura em Deus. Amém? Estudem, um conselho, continuando os conselhos pastorais, estudem toda a teologia. Passou o tempo do pastor leigo. O que é, irmãos, o que se conhece hoje em dia por pastor leigo? Esse é um termo, que é usado onde praticamente não se há nenhuma, digamos assim, critério para se levantar pastores e se levanta pastores aos montes. E a palavra de Deus, ela tem os seus critérios e um deles é ser apto ao ensino. E ser apto ao ensino, ele é alguém que conhece a palavra de Deus, conhece a doutrina. Amém? Como um importante escritor cristão diz, que é D.A. Carson, todo pastor é um mestre, destacando a necessidade de profundidade teológica e aplicação prática no ministério. Ao sairmos da Igreja Maranata, somos chocados com a doutrina calvinista porque somos ensinados assim. Mas a dica que dou é: não se precipite para ambos os lados. Vejo os pastores rapidamente tomando tal posição, que pode ser perigoso. Estude profundamente ambas, sabendo que todos somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Não se espante, irmãos. Estude ambas as doutrinas de maneira profunda. Não escute apenas uma pessoa que defende alguns lados. Busque várias pessoas, vários livros. Busque entender. Amém? Pastores, não percam a alegria de pregar, a alegria de cuidar de ovelhas, a alegria de se doar em prol do reino de Deus. Mas tudo tem um tempo. Tire um tempo para estudo. Se desintoxicar. Saiba que seu chamado não foi institucional, mas foi do alto. Então tenha perseverança, não esmoreça. Todos nós seremos tentados a viver frieza. Resista pela fé. Lembre, na Maranata você é ensinado a ir à padaria. Aqui fora, produza seus pães. Aqui fora, todo pastor tem que ser aplicado à leitura, aplicado ao estudo, dominar certas doutrinas elementares que não tivemos acesso na Maranata. Que sua saída não seja motivo para não congregar. Aos que pensam que a solução é a saída do presidente e outro do corpo presbiteral assumir, com todo respeito, em uma análise bíblica, não atacando pessoas, mas o problema da Maranata é crônico, ou seja, é permanente, persistente, está ali e continuará ali. Sim, todas as igrejas têm seus problemas. E algo que aprendemos distante da Maranata
algo que aprendemos na Maranata é que a obra é perfeita, mas na verdade era uma maquiagem. E descobri na prática que aqui vamos ter que aprender a viver em meio aos espinhos. Essa é a dura e mais chocante realidade de um pós-maranata. O evangelho real, sem maquiagem. Pois se no tempo da era apostólica e grandes avivamentos durante a história observamos que a igreja já havia dissensões, partidarismo, pessoas carnais, combates a heresias e por aí vai, por que na nossa era teria de ser diferente? Aqui fora, pastor errou, ele mesmo confessa seu pecado, pede oração, se submete à disciplina de Deus. Nisso, então, é a beleza do evangelho, não em capas espirituais que colocamos. Voltando, o problema é crônico, está enraizado, e se não for tirado por completo, voltará com pouco tempo. Irmãos, o problema, digamos assim, ele está em sua raiz. E nós iremos falar um pouquinho mais tarde sobre isso. Se você hoje tira, hoje vamos deixar de ser exclusivista. Vai surgir outros, irmãos. Por quê? Porque o problema é basilar, é na raiz. Amém? Nós vamos explicar isso. Com pouco tempo voltará, o problema se chama falta de fundamentos. O problema foi se achar autossuficiente, porque se tem revelação e dons. Não precisamos de nenhum cristão do passado, e todo aquele que anda só se perde. Ao estudarmos o conceito de igreja aqui fora, veremos que igreja é a união da fé de todos aqueles que foram e estão sendo salvos em Cristo e serão salvos, como em João 17. Deus, no decorrer da história, deu mestres à igreja. Pessoas que, por meio da fé genuína, foram capazes de escrever algo pelo Espírito Santo. O que os reformadores chamam de tradição, não se assuste. Mas uma tradição que se submete à palavra de Deus e não está acima dela, nem tampouco a substitui. A palavra de Deus a palavra de Deus não é sistematizada. Você não encontra todos os versículos de oração juntos. A palavra nos mostra a história da redenção e seu autor maior, Deus. Mas homens na história estudaram sistematicamente a palavra de Deus e há doutrinas elementares. Exemplo, justificação pela fé, onde buscando-se entender como acontece a justificação na vida do crente, chegou-se à conclusão hoje que nenhuma denominação cristã nega, pelo contrário, a afirma. Então a Bíblia, ela não digamos assim, dividido sistematicamente, não há todos os versículos de oração colocados em ordem, todos os versículos de salvação colocados em ordem, todos os versículos sobre a volta de Jesus colocados em ordem. E isso se chama estudo sistemático. Por exemplo, a doutrina da escatologia, que é a doutrina da volta de Cristo, busca-se unir todos os versículos que se encontram sobre a volta de Jesus, toda a teologia bíblica, toda a narrativa bíblica que tem a ver com a volta de Jesus, e busca-se construir uma ideia de como a Bíblia nos ensina a respeito da volta de Jesus. Amém? Nunca houve um estudo sistemático na Maranata, irmãos. Nunca houve nem mesmo estudo sistemático a respeito do primeiro assunto sistemático, que é a Bíblia. E eu coloco aqui um parênteses, eu creio que futuramente as escolas dominicais da Maranata mudará para tal formato, anotem isso. Pois o estudo que se faz atualmente não podemos chamar de estudo, mas creio que será um choque para muitos e buscarão outras igrejas, pois verão a inconsistência. Eu creio que futuramente a igreja adotará esse método sistemático, mas será um tiro no pé, pois muitos verão que há inconsistência de doutrinas da Igreja Cristã Maranata. Pelo menos pensa assim, creio eu. Não sou dono da razão, pelo amor de Deus. Mas, com muita humildade, eu creio que futuramente será assim. Nós não temos acesso, irmãos, ao primeiro estudo sistemático, que é a Bíblia. Que é o primeiro estudo sistemático que fazemos no estudo das teologias sistemáticas. E se alguém tem pleno conhecimento no início da obra desse assunto que nós falamos, a Bíblia, jamais permitiria certas doutrinas, que são claras exceções à palavra de Deus. Algum valente iria se levantar e diria, ou é somente as Escrituras, ou as Escrituras mais dogmas. Pois qualquer excesso viola e questiona a autoridade e suficiência das Escrituras. Tudo isso estudamos no estudo sistemático do que é a Bíblia. E por mais religioso que isso pareça, não é, mas é o zelo, pelo nome de Deus, é o zelo porque a palavra de Deus é perfeita. Amém? Digo mais, a dificuldade de abrir e pregar a Bíblia é de quase todos. Com muito respeito e humildade digo, pois não é incentivado a leitura a meios externos. E você não sabe o contexto bíblico, não sabe como o assunto se relaciona diante de toda a teologia bíblica, nem mesmo a aplicabilidade.
Ou o que é a fé viva dos irmãos que estudaram por anos um livro bíblico? Pode nos comunicar. Irmãos que fizeram estudos profundos hermeneuticamente, exegeticamente. Lembro que quando era da igreja ia a algumas fontes externas, morria de medo de ser repreendido. Com todo respeito, temos doutrinas, em conhecer as doutrinas elementares. Como seremos profundos em nossas pregações? Sobre o pretexto, ele vos ensinará todas as coisas. Dependemos só do Espírito, é isso que os irmãos dizem, né? Sendo que quem comunica aos nossos irmãos é o próprio Espírito, é uma chave que Deus deu à igreja. Os nossos irmãos é a fé viva, que de certa forma ainda se comunica conosco, não no sentido espírita, pelo amor de Deus, não, mas no sentido que a fé viva, ela deixa algo. Assim como o livro de Hebreus diz, olha, a fé ela comunica isso, a fé de Abraão comunica isso, a fé de Moisés continua isso. E ele diz agora, é a vez de a fé de vocês comunicarem algo. Amém? Será que paramos para pensar porque alguns irmãos, depois de estudarem um bom curso teológico somem? Sabemos que existem cursos maus, cursos que sim são humanistas, mas irmãos, existem muitos cursos bons. Amém? Porque certos irmãos a estudarem até escondido alguns cursos teológicos, depois eles somem. Será que eles foram engodados, seduzidos pela razão, pela fé humanista, pela fé filosófica? Ou temos que crer que todas as igrejas do mundo estão fechando por causa da fé humanista? Sabemos que alguns nessa jornada teológica se tornam soberbos, mas a verdadeira teologia produz homens humildes, pois assim foi o nosso Senhor Jesus sendo servo. Não é a teologia por teologia, conhecimento por conhecimento, nada disso tem um fim em si mesmo. O fim sempre é fazer todas as coisas para a glória de Deus, ter um conhecimento teológico para a glória de Deus, irmãos. Amém? Não é porque a gente sempre escuta, irmãos, a letra mata, o Espírito vivifica. Sendo esse mais um dos textos tirados de seu contexto, onde Paulo estava dizendo que o homem não era capaz de cumprir a lei de Deus e que por causa de não ser capaz, a lei lhe traria a morte. Mas agora, pela nova aliança, o Espírito o vivifica. Então, sobre argumentos de que a palavra de Deus sem revelação ela não tem valor algum, irmãos, agora é revelação. E não se abre a palavra de Deus, não se prega a palavra de Deus. Amém? Como se faz igreja? Vejo alguns pastores querendo abrir denominações e podem incorrer no mesmo erro de construir um edifício sem fundamentos. Como falei anteriormente, creio no chamado de Deus sobre suas vidas, mas alguns acham que o problema é apenas a cúpula, que o problema foi os escândalos que se perderam no meio do caminho. Com todo respeito, um edifício construído sem base pode demorar a mostrar sinais a respeito de uma fundação fraca, mas desde o início nunca foi confiável. Não duvido de todas as experiências no início dessa congregação, eu tive muitas experiências, não nego nenhuma delas. Mas homens de Deus são falhos, por mais homens de Deus que sejam, e confiamos cegamente em suas visões de igreja, em seus modos de construir igreja e de viver igreja. Um edifício lindo pode ser um edifício lindo, porém sem fundamento. Em pouco tempo, a soberba espiritual veio. O edifício é lindo, mas sem fundamento, e em pouco tempo a soberba espiritual veio. O elitismo espiritual veio, somos melhores do que o cristianismo, saímos de um lixo espiritual, como o pastor diz, né? Em detrimento de todas as demais igrejas. Por quê? Porque não teve base. Com o tempo, palavras com pseudo-elitismo tomou conta. Uma hermenêutica, uma forma de interpretar a Bíblia errada tomou conta. Eles passaram a se ver nas Escrituras e não ver Jesus. Obra de Davi, obra de Samuel, é tipo dessa obra. Porque não importa estudar hermenêutica bíblica, porque não precisamos de teologia, não precisamos estudar a palavra, não precisamos estudar como devemos ler a palavra. Então, com pressuposto de revelação, podemos pregar texto sem contexto. Não estou dizendo que não devem abrir congregações, se forem direcionados, abram. Mas busquem fundamentos e foquem em fundamentos nos primeiros anos, pois o povo de Deus necessita receber alimento sólido, sair do leite espiritual e amadurecer. Então, o jeito certo de fazer igreja é analisando toda a história da igreja. E não se precipite em tomar um lado, apesar de ser reformado carismático, eu, aqui, e aqui fora podemos discordar, sendo irmãos em Cristo, continuando se amando. Não puxa a sardinha para o meu lado. Mas se você abraça algo rapidamente, você pode se tornar cético. E geralmente esse é um mal.
da doutrina reformada, onde muitos eles se tornam céticos. Estude, irmãos, tudo profundamente, busque com os anos fazer uma confissão de fé para a sua igreja, tenha clareza com os dízimos, nem que seja apenas com a liderança e a quem pedir. E olhe toda a história da igreja, aprenda com os reformados, aprenda com os pentecostais, com os carismáticos, né, que nós podemos dizer que hoje em dia é um reformado que crê nos dons. Existem muitas linhas carismáticas, né? Mas do que conhecemos dentro da linha evangélica é mais ou menos isso que nós acabamos de falar. Hoje existe até católico carismático, né? Eu me perdi aqui onde estava um momento. Então busque olhar toda a história da igreja. Aprenda com os carismáticos e cuidado com os neos pentecostais, né? Que é o estilo de igreja muito moderna hoje em dia. Amém? Aprendemos com o reformado, igrejas tradicionais, igrejas como presbiteriana, as batistas mais tradicionais, que hoje há muitas variações de batistas. Um zelo litúrgico, aprendemos com eles um zelo litúrgico muito grande, que não é saudável ter um pastor como dono da igreja, mas é necessário levantar um corpo presbiteral, para que caso esse homem ele se ensoberbeça, o corpo presbiteral tire, para que caso esse homem caia em pecado, o corpo presbiteral tire, para que esse homem não decida todas as decisões da igreja, para que ele não venha manipular toda a igreja, para que ele seja confrontado por esses homens. Amém? Então aprendemos isso com os tradicionais, o zelo litúrgico. O pastor não deve ser dono da igreja, clareza da vida pastoral, clareza de vida. Amém? Aprendemos com eles também limites de salários pastorais, se alguns irmãos pensam nesse sentido. As igrejas tradicionais, elas limitam os salários de seus pastores, pois sabes que muitos podem incorrer no erro de se vender o evangelho de Deus, e isso não é algo que os pastores têm que ser tentados. Amém? Um corpo presbiteral, ser confissional, né? Ter uma confissão de fé. O zelo pela doutrina, palavra expositiva. O zelo e importância de aprendermos com a história da igreja, a importância de sermos bíblicos e etc. Isso aqui nós aprendemos com os reformados. E com os pentecostais aprendemos a importância da experiência pessoal direta com o Espírito Santo, a necessidade de renovo constante, a necessidade do fervor, liberdade no culto. Você pode sim levantar as suas mãos, irmão. Amém? Dentro do culto, o zelo pelos dons e unidade real. Sim, irmãos, a unidade ela tem que ser real. Pelo menos nos meus anos que eu vivi na Maranata, era-se pregada: não viva na casa do seu irmão. E não que nós devemos ter comunhões excessivas, mas, irmãos, nós devemos viver unidade. Amém? Se nós nos encontramos apenas nos cultos, nós não vivemos unidade. Amém? Abandonem todo o sentimento messiânico. Somos ensinados que a obra surgiu quando o cristianismo estava se definhando, indo para o ecumenismo, e que Deus o entregou a eles algo que não deu aos demais cristãos. Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo, pastores, não existe isso. Não existe esse sentimento messiânico, né, de que a obra surgiu quando todo o cristianismo estava caindo, ou que você que irá sair da Maranata irá abrir uma igreja que será muito boa, melhor do que todos os outros. Abandonem, irmãos pastores, todo o sentimento messiânico. Amém? Não existe isso no Evangelho de Deus. Todos estamos encerrados num patamar, servo, apenas servo. Não se ache bom demais, como se a continuidade da obra de Deus dependesse apenas de você. Não existe categoria de crente, não existe. Nós ouvimos antigamente, temos uma mensagem para o mundo, como se a chave do evangelho estivesse apenas conosco e não em meio a todo o corpo de Cristo mundial. Somos mais um num glorioso corpo de Cristo, mais um, não no sentido depreciativo, pois somos amados, mas que sim, esse corpo é extenso e glorioso, coisa que só descobri aqui fora. Quantos irmãos preciosos, cheios de Deus e que constrange pela excelência do seu cristianismo puro e simples. Nosso Messias já veio, então humildade sempre. Porque Paulo diz em Romanos: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém. Pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus deu e repartiu a cada um. Amém? Aos que procuram uma igreja, procure uma igreja bíblica. No início você vai se espantar com muitas coisas, mas lembre-se, você foi chamado para uma jornada.
Talvez os louvores não é do jeito que você deseja, talvez a liturgia lhe assuste, mas lembre-se da jornada. Mas qual é o critério? A igreja, uma igreja bíblica, que abram e pregue somente a Bíblia. Não julgue por apenas um culto. Tenha paciência com o passar do tempo, mediante as feridas tratadas, discipulado e estudo, busque se envolver com a igreja. Não se esqueça que seu chamado é do alto. Não busque busque um discipulado sério. Sim, você precisa prestar conta da sua vida, contar como anda seu casamento, confessar tentações, fraquezas e até pecados, e seja instruído na palavra. Amém? Um discipulado bíblico na palavra de Deus. Amém? Aos que desejam ficar, apesar de tudo, respeito. Apesar de discordar, mas respeito. Mas busque pregar a palavra e tão somente a palavra. Sabemos que o desejo que as coisas mudem permeia certos pastores. E isso é bom, mas saiba que conforme o juramento que se faz quando assume o ministério, onde o pastor entende que as orientações do Espírito vêm por meio do presbitério, vem também por meio do presbitério, onde questionar o presbitério se equivale a questionar as orientações do Espírito. Sabemos que pouco dias sobrou... Perdão, deixa eu comentar algo. Então, sabendo, irmãos, que você vai ter que de certa forma, se submeter a muitas coisas que talvez você não creia mais. Por quê? Porque vem orientações do presbitério. E você ficará, digamos assim, encurralado num beco sem saída. Amém? Sabemos que poucos dias sobrou para a pregação, sendo o único culto doutrinário é domingo de manhã e terça decorrente do domingo, não tendo pastor local liberdade para instruir a igreja. Lembre que prestaremos conta de como estamos cuidando das ovelhas conforme diz a palavra, pois estamos entregando as ovelhas ao cuidado doutrinal do presbitério, onde, ao meu ver, não há doutrina. Então nós estamos, de certa forma, entregando todo o cuidado de doutrina, no sentido de púlpito, ao presbitério. E se você concordar com tudo que eles dizem, amém. Muitos desejam ficar por amor ao rebanho. O que será do rebanho se eu sair? E parece que estamos entre a cruz e o punhal. Lembre-se que não devemos amar o rebanho acima de Deus. E devemos ser exemplos para o rebanho, não apenas na doutrina, mas em atitudes. Quanto às ovelhas que ficarem, saiba que o próprio Deus continuará cuidando. Deus também está chamando elas para uma jornada, e seu zelo, por mais presente que seja, é limitado. Por fim, deixo aqui um versículo final, tomando o conselho do apóstolo Paulo que cabe e sempre caberá a todos nós como pastores, até o fim dos nossos dias. Amém? Mas deixa eu comentar algo a respeito. Muitos não desejam sair por amor ao rebanho. Pastor, nosso conselho é o mesmo conselho de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Timóteo, alguns vão se introduzir. Mas tu, Timóteo, tu precisa estudar a doutrina. Irmãos, fica aqui o conselho de Paulo para nós. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Meus irmãos, pastores, amados pastores e jovens, talvez você esteja apegado a algo. E o seu maior apego, irmãos, eles tem que ser a Deus. E o nosso apego como pastores, eles têm que ser a uma doutrina saudável. E nós iremos cuidar de si tendo uma doutrina saudável também, irmãos. Amém? Esse sempre foi o alerta do apóstolo Paulo. Paulo falou não apenas uma vez isso aqui para Timóteo, não, foi várias vezes. Então, fica aqui o meu conselho aos pastores. Cuidem de vocês e da doutrina. Esse é o dever de Deus sobre vocês. Saiba que vocês a saírem, vocês não estão abandonando o rebanho de Deus. Vocês estão sendo exemplo e testemunho para o rebanho de Deus a não se submeter a algo que está doutrinariamente errado, ao meu ver.
Encerro aqui, irmão, esta carta. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Este é o fim do canal, último vídeo do canal. Amém. Fiquem com Deus.